Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e hoje a gente vai falar sobre preguiças. A vocalização que a gente rodou no último episódio foi a de um filhotinho de bicho preguiça da preguiça real, que é a Colepus didactylus. E, na verdade, a gente vai ter um episódio falando um pouco mais de forma abrangente sobre as preguiças. Eu tive o prazer e estou muito orgulhosa de ter podido conversar com o professor Dr. Adriano Garcia Chiarello. Mas antes da gente partir para esse bate-papo super legal, vamos para os e-mails. Então, a gente recebeu alguns e-mails, pessoal. O primeiro foi da Emanuele Passa. Bom dia, desabraçadores. Bom dia, Miriam. Meu chute para o Que Bicho é Esse 035 é vocalização de alguma espécie de ouriço, quandu, porco-espinho, coendo ou SP. Coendo é o gênero do ouriço, tá, gente? Ouvi o som muitas vezes, procurei no YouTube e nas vocalizações da Emmons. Embora não tenha encontrado referências exatas e apesar de um mateiro em campo falar que a vocalização do ouriço é um assobio, nunca ouvi nem tenho certeza sobre. Mesmo assim, continuo chutando no ouriço. Os registros que efetuei desse bichinho adorável sempre foram por visualização direta ou odor, que descrevo como CC ou sovaco acebolado. Parece que um cara comeu um hot dog com molho bastante acebolado, não passou desodorante e está caminhando à frente na trilha. Muitas risadas. Que horror, gente. Pior que é isso mesmo. Se de fato for a vocalização do ouriço, que vocalização mais fofa. Obrigada por esse podcast sensacional. A gente que agradece, Emanuele. Um desabraço a todos, porém um especial desabraço para Miriam e Fernanda. Vocês são demais. Obrigada, Manu. Pô, Manu, que legal seu e-mail. Muito obrigada pelo carinho com a gente, com o podcast. Infelizmente você não acertou o bicho, mas valeu super a tentativa. Era um bicho extremamente difícil mesmo, porque na verdade a preguiça é um bicho silencioso, a gente não costuma ouvir em campo, né? Esse vídeo, na verdade, é de um filhotinho e ele não tá em campo, assim, eu não sei se é cativeiro ou se eles encontraram e resgataram. Então realmente foi uma vocalização muito difícil. Eu dei algumas dicas, mas eu acho que não foram suficientes. Eu vou ainda seguir trabalhando melhor para facilitar a vida de vocês, tá bom? Depois a gente teve aqui o e-mail da Sarisha Trindade do Carmo. Olá, Miriam, sobre o bicho do episódio 35, acredito que seja um ouriço, coendo preensilis. Olha, outra pessoa achando que era ouriço, gente, que legal. Por que será? Vou até ouvir depois. Quando escutei, sabia que conhecia de algum lugar essa vocalização, porém não conseguia lembrar. Pesquisei um pouco algumas vocalizações de mamíferos, porém não obtive sucesso. Até que vi uma imagem de um ouriço no Google e me veio à memória. Já escutei bastante dessa vocalização quando fiz alguns estágios durante a graduação. Espero que tenha acertado, pois sempre fico receosa de mandar e errar. Parabéns pelo trabalho, grandes abraços a todos. Sarisha Trindade. Sarisha, muito obrigada. Infelizmente você errou, mas não fica receosa em mandar, não. Manda, gente. E se errar, não tem problema, não. É difícil de acertar mesmo. Eu também não acertaria jamais o bicho preguiça. Não é uma vocalização comum, tá bom? Mas obrigada, continua mandando. Não tem dessa, não. A gente recebeu também a resposta da Michelle Santos. Michelle, não vale. Foi a Michelle que indicou pra gente, tá? O bicho, ela marcou lá no Instagram. Me marcou desabraçando. Eu fui lá dar uma olhada e achei tão fofo e resolvi colocar. Então a Michelle escreveu: Oi, gente, boa noite. Sem mais delongas, o bicho do episódio 35 é filhote de bicho preguiça, atenciosamente. Mas aí ela mandou um outro. Complementando o meu e-mail anteriormente enviado, tenho certeza que descobri, pois fui eu que indiquei a vocalização. Hahaha. Só assim para acertar alguma coisa. Pois é, Michelle, brigadão. Gente, vocês podem fazer isso também, viu? Se quiserem que a gente coloque algum bicho diferente ou vocalização aqui no Que Bicho é Esse, marca a gente, manda e-mail. Ou se você estuda um bicho e acha interessante a gente pôr a vocalização dele, manda pra gente, que eu sempre acho super legal divulgar essas vocalizações. Por mais que não saia de repente no episódio seguinte ou no outro, a gente vai guardando aqui e quando der coloca. A gente recebeu também e-mail da Raquel Soares.
Oi pessoal, belezinha? Então, referente ao bicho apresentado no episódio 35, posso estar equivocada, mas chuto que seja um tatupeba, Euphractus sexintus. Se for, foi meio que sorte, apesar de conhecer o peba, nunca ouvi sua vocalização. Pesquisei na net alguns bichos que poderia ser. Ô Raquel, também não foi dessa vez, mas obrigada por enviar o e-mail. Provavelmente você enviou antes de eu ter dado a dica de que era um bicho arborícola, então foi mal aí, mas continua enviando pra gente, que é sempre legal e uma hora certa. A gente teve resposta do Luiz Henrique Medeiros Borges. Fala galera, tudo bem com todos vocês? Aqui Luiz Borges, direto do Acre. Eba! Nossos ouvintes do Acre. Que legal. O último episódio estava fodástico e o bicho também, vou te contar. Mas eu vou chutar, pois escutei algo parecido à noite em campo. Aparentemente, aos meus ouvidos, se soa como alguma espécie do gênero coendo. Olha, gente, todo mundo achando que é ouriço. Coendo SPP, que ele mandou, né? Por não saber a espécie. Aqui no Acre já avistei alguns indivíduos de coandu, como chamamos popularmente aqui, o coendo preensilis. Estamos mais acostumados a escutar o barulho que esses bichos fazem roendo madeira e destruindo geralmente nossos equipamentos. E destruindo geralmente nossos acampamentos. Nossa. No início da minha carreira como bolsista de iniciação científica, em campos de uma fazenda experimental da Universidade Federal do Acre, vi algumas vezes indivíduos roendo as estruturas da base de apoio. Gente, jura? Que loucura. Rapaz, pense num bicho que faz barulho roendo. Mesmo quando eu encontrei e focava a lanterna nele, ele não parava, o indivíduo era gigante. Manjo pouco de roedores, mas pelas dicas da Miriam e por exclusão, achava que era um anfíbio. Somando a vocalização que eu já havia escutado, eis o meu chute. Se e somente se eu acertar o chute, eu sugiro pro próximo bicho o... não vou falar quem é, vou guardar aqui pra gente pôr depois. E forte desabraço pra vocês. Ô Luiz, muito obrigada por enviar. Você foi mais um que colocou o coendo, mas não foi. Essa espécie foi realmente uma preguiça, um filhotinho de preguiça. Mas valeu a tentativa. Eu nunca não sabia desse esquema do coendo roendo as coisas. Eu já tive encontro com coendo e já tive um não muito bom que eu salvei um do meu cachorro, que inclusive ficou todo machucado a boca dele com os espinhos, né, do ouriço. E é isso, é um bicho realmente encantador. Obrigada por ter enviado. Continua insistindo, que na próxima você acerta. Então foram esses os bichos que a gente recebeu no último episódio. Continuem escrevendo pra gente. Quem souber qual foi o da sequência, escreve, por favor, para bicho@desabrace.com.br. Ok? Vamos agora pra nossa conversa. Então, pessoal, como eu mencionei antes, a gente teve a grande honra de receber aqui no Que Bicho é Esse? O professor doutor Adriano Garcia Chiarello. O Adriano ele é graduado em zootecnia pela Unesp, mestre em ecologia pela Unicamp e doutor na área de ecologia pela University of Cambridge, professor de biologia da conservação do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, desde 2011, onde ele coordena o Laboratório de Ecologia e Conservação. Também está credenciado como orientador pleno nos programas de biologia comparada na área de ecologia da mesma universidade e Ecologia Aplicada da Exalc da USP de Piracicaba, e também como colaborador no Programa de Ecologia e Biodiversidade da Unesp em Rio Claro. A sua linha de pesquisa de maior interesse é a Ecologia Aplicada à Conservação, particularmente envolvendo espécies de mamíferos neotropicais, e ele também integra o grupo de especialistas da UICN, né, que a gente já mencionou várias vezes, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. Então ele integra o grupo de tamanduás, preguiças e tatus. E ele também é do conselho editorial do periódico Tropical Conservation Science. Ele atua ainda como assessor da FAPESP, do CNPq e de vários periódicos internacionais. Foi bolsista do CNPq no Museu Melo Leitão entre 99 e 2001 e professor no programa de pós-graduação em Zoologia de Vertebrados e no curso de Ciências Biológicas da PUC Minas, em Belo Horizonte, entre 2000 e 2011. Foi ainda editor do Boletim do Museu de Biologia Melo Leitão entre 2001 e 2006. Ou seja, né, o Adriano tem um currículo incrível e, além disso, ele tem também um quê de historiador natural, de saber um pouquinho de tudo, e é uma pessoa extremamente interessante de conversar e de poder trocar conhecimento.
Adriano, muito obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo para bater um papo com a gente sobre preguiças. É uma grande honra para a gente do Desabraçando receber você aqui. Seja bem-vindo ao Que Bicho é Esse, ao Desabraçando Árvores. Oi, Miriam, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado por participar desse programa, que eu sou fã, adoro o trabalho de vocês, acho muito importante e, bom, agradeço muito pelo convite. Bom, Adriano, como eu comento em todos os episódios, a gente tem uma parte do público que entende um pouco mais sobre os bichos, que são os estudantes de biologia, o pessoal até de pós-graduação, mas a gente também tem um público que é interessado por natureza, mas que não conhece muito sobre os bichos. Uhum. Então eu queria começar a nossa conversa perguntando para você quem que são as preguiças, assim, quem é esse grupo das preguiças? Bom, as preguiças, elas fazem parte de um grupo, né, chamado de Xenartras, né? São mamíferos, preguiças são mamíferos, de um grupo bem antigo de mamíferos, tá lá na base da filogenia, né, dos chamados mamíferos eutérios, mamíferos verdadeiros. E, então, o grupo que ela está junto com os tamanduás, em primeiro momento, que são os parentes mais próximos das preguiças, e depois dos tatus. Então, tatus, preguiças e tamanduás formam esse grupo que são os Xenartras, né? Então, dentro do Xenartras, a gente imaginar uma árvore, você tem uma árvore, então a primeira bifurcação desse grupo de Xenartras, um galhozinho você vai ter tamanduá e preguiça, que forma aí, né, um outro grupo chamado pilosa, e o outro galho formando os cingulata, né? Os cingulata, então, são os Xenartras de casco, são os tatus. Então, você tem os Xenartras de casco, os tatus, e os Xenartras de pelo, né? Vamos dizer assim, né? As preguiças e os tamanduás. Aí, continuando o raminho das preguiças, então você tem o raminho do tamanduá para um lado, a preguiça para o outro, o raminho da preguiça, então, subdivide em outros 2 ramos, né? Um ramo das preguiças de 3 dedos, que são, né, hoje o gênero Bradipus, e do outro lado as preguiças de 2 dedos, são do gênero Coloepus, né? Então a gente, grosso modo, a gente fala, tem as preguiças de 2 dedos e as preguiças de 3 dedos. Então são gêneros diferentes, são preguiças bem separadas de muito tempo atrás, né? Elas têm um exemplo legal de convergência adaptativa, né? Embora sejam preguiças, elas têm um tempo de separação muito antigo, então elas convergiram essas adaptações à vida arborícola, porque todas elas descendem lá atrás, se a gente olhar milhões de anos atrás, essas preguiças são descendentes de um grupo de preguiças grandes, terrícolas, que habitavam, né? Plioceno, Oligoceno, Pleistoceno, na América do Sul. Então, hoje em dia, a gente tem 2 espécies de preguiça de 3 dedos, e outras, vamos contar aqui, torquatus, variegatus, tridátilos, pigmeus, 4 preguiças de 3 dedos. A vocalização que a gente rodou no último episódio era um filhotinho de uma espécie do gênero Coloepus. Mas a gente vai falar como das preguiças de forma geral, tá? Aproveitando o seu gancho, Adriano, que você mencionou que é um grupo antigo, a gente também teve preguiças que já foram extintas, né? As preguiças gigantes. Fala um pouquinho pra gente também desse ramo aí que... Se a gente entender bem essa história das preguiças, a gente tem que entrar na história da zoogeografia da América do Sul, né? As preguiças, junto com os tamanduás e os tatus, representam um grupo muito antigo de mamíferos chamados autóctones da América do Sul, junto com os marsupiais, um ramo dos marsupiais, os marsupiais americanos, e outros grupos já desaparecidos, basicamente de ungulados que não existem mais, né, os antigos notungulata, né? Esses basicamente desapareceram todos. Então, o que permanece dos mamíferos antigos da América do Sul, eu digo assim, que basicamente toda a evolução do grupo desses animais foi restrita à América do Sul do tempo que ela, né, ficou basicamente isolada, né? A grande diversificação das preguiças, né, antigas e de outros tatus antigos ocorreu num período em que a América do Sul era uma grande ilha praticamente isolada, né? Então, se a gente olha para trás, existem hoje cerca de 100 espécies de preguiças. Se a gente descontar só as 5 atuais, 100 espécies de preguiças fósseis. Então, um grupo que foi muito numeroso. No Brasil, a gente tem um dos maiores, na verdade, fazendo aqui uma propaganda de um colega que eu admiro muito, o professor Cartelli, da PUC Minas, é uma das autoridades que mais entende desse assunto, né, de preguiças fósseis. Né? Ele tem lá na coleção dele, da PUC Minas, 70 mil peças fósseis, então ele pode falar com muito mais propriedade do que eu, do que foi esse grupo. Acho que, de repente, vale até uma conversa com ele mais para frente aí. Porque é muito legal. Porque ele sabe, obviamente, né? Ele entrou nas cavernas lá da Bahia para saber, né? Coletou ossos. É uma pessoa muito legal sobre, né? E é um mundo fascinante, né? Assim, é incrível você pensar nesses bichos andando por aí. A gente via no Museu da PUC. Exato. Nossa.
e até pouco tempo atrás. Então, se a gente olha essas preguiças, né, grandes, essas preguiças, são bichos de 4, 5, 6 toneladas, né? O Megatério, Milodon, né? Megalonyx, né? São gêneros já extintos, mas são bichos de grande porte, né? E os últimos deles apareceram cerca de 5 mil anos atrás nas grandes ilhas do Caribe, né? Porto Rico, Cuba, foram os desaparecimentos que a gente sabe até hoje, os mais recentes, né? Da América do Sul desapareceram aí 7, 8 mil anos atrás, talvez, dependendo de algum autor, talvez sobreviveram aí um pouco mais recente, né? Mas, inclusive, né, na época que Darwin esteve, né, uma história paralela interessante, na época que Darwin esteve, Darwin foi um dos primeiros naturalistas que descreveu ossos de preguiças aqui da América do Sul, né? Sim, E naquela época se encontrou, não foi Darwin que fez isso, mas contemporâneos de Darwin descobriram peles de preguiças, essas preguiças extintas em grutas na Argentina e no Chile, tão bem preservadas, né, que os pesquisadores da época, não estou falando aí de 1815, 1820, por ali, que acharam que esses bichos ainda poderiam estar vivos na Patagônia Argentina, que naquele momento era um lugar absolutamente desconhecido. Sim, né? desconhecido. Inclusive, Darwin se debruçou, que bicho é esse enorme, né? Um osso que o Darwin mesmo percebeu que ali poderia ser um parente de preguiça atual, né? Pelo formato dos dentes, mas a descoberta, a classificação veio muito tempo depois, com a ajuda de outras pessoas, né? Lá hoje é uma gruta conhecida, né? Chama Cueva del Milodon, Caverna do Milodon, que é um gênero de preguiça extinta, né? Mas é uma história que relata que em situações de boa preservação, uma pele do animal desse pode durar 10 mil, 8 mil anos e enganar a pessoa, né? E achar que o bicho ainda está existindo por ali. Que encontrou, então tem ali o bicho, né? Mas infelizmente isso não foi comprovado. E, inclusive, há pouco tempo atrás, cerca de 10, 15 anos atrás, alguns pesquisadores ainda acreditavam que pudesse existir preguiças terrícolas na Amazônia brasileira. Eu lembro disso. Teve, inclusive, expedições e o pessoal procurando esses bichos. Eles achavam que era como é que chama, gente, aquele bicho da Amazônia? Aquelas lendas? Uma pinguari. Uma pinguari. Eles achavam que, na verdade, uma pinguari era uma representação da preguiça gigante que ainda tinha por lá, né? Exato, porque é um ambiente, né, totalmente florestal, uma floresta imensa como é a Amazônia, né? Você imaginar que um bicho desses poderia existir, né? Alguns cientistas ainda acreditavam nessa possibilidade, né? Sim. Mas como cientista, né, a gente tenta compilar todas as evidências possíveis e, de fato, não existem evidências fortes, né, de que esses bichos ainda existam por lá. Infelizmente, eles estão extintos há milhares de anos. Até onde a gente pode dizer com base nas evidências que existem, né? Sim, sim. Seria ótimo se achasse, mas... Exato. Então, Adriano, as preguiças, elas são animais extremamente dependentes de ambiente florestal, né? Elas têm essas características de serem, lógico, ocorrerem mais em ambientes florestais, Amazônia, Mata Atlântica, etc. A grande dificuldade de fazer essa separação de quem são essas preguiças atuais é porque em todos os outros fósseis, dessas 100 preguiças que eu falei, nenhuma delas é nitidamente arborícola. Tá. Algumas têm adaptações que a gente chama de escansoriais, né? Um tamanduá mirim, né? O povo aí conhece o tamanduá de colete, aquele tamanduazinho pequeno, ele é escansorial, ele sobe em árvore, ele fica no chão. Então esses fósseis antigos, especialmente das preguiças de médio porte antigas, extintas, algumas delas poderiam ser escansoriais, mas a grande maioria eram terrícolas. Sim. Então a gente não tem nenhuma espécie fóssil tipicamente arborícola, porque as nossas atuais, as de 2, 3 dedos, são absolutamente arborícolas, ou seja, todo o corpo dela, tudo adaptado de maneira extraordinária a um modo de vida na copa das árvores, né? Elas descem pouquíssimo, né, Adriana? Elas praticamente não descem das copas, né? Praticamente não descem. Então elas são relativamente pequenas. A preguiça mais pesada não chega a 10 quilos. 10 quilos de peso é uma preguiça, inclusive essa preguiça da Amazônia é uma das mais pesadas. A própria Brachytorquatus, né, a preguiça da Mata Atlântica, é uma das mais pesadas, não ultrapassa 9 quilos. Braços longos, então tem essas
Então as duas preguiças têm essas convergências, né? Braços longos, peso corporal pequeno, uma drástica redução no nível de atividade, né? As preguiças são notórias pelo, né? O próprio nome preguiça vem daí, né? Elas são bichos lentos, preguiçosos, do ponto de vista de que não que elas tenham preguiça de fazer as coisas. A evolução moldou esses bichos para que elas descobrissem uma forma de vida, né? Usando pouca energia, né? Se escondendo na copa das árvores, comendo folhas, né? Então folhas têm pouca energia para gastar, né? Então a evolução é maravilhosa nesse sentido, né? É possível achar uma forma de vida na copa das árvores gastando pouca energia. Então essa foi, vamos dizer assim, o nicho ocupado pelas preguiças, né? São bichos pequenos, leves, de pouca atividade e se alimentam quase que exclusivamente de folhas de árvores e cipós. Essa lentidão dela também indica, então, baixo metabolismo, assim, ou não tem relação? Esse grupo como um todo, tamanduás, preguiças e tatus, eles têm uma taxa metabólica, que é essa capacidade de processar energia, né, e transformar a energia em movimento, em atividade, ela é relativamente baixa no grupo todo. Então as preguiças já começam a ser, né, por estarem no grupo dos xenartos, com um baixo metabolismo em comparação com os demais mamíferos verdadeiros, né, os eutérios. E dentro dos xenartros, elas são as que têm menor taxa metabólica por terem essa opção, né, na verdade, essa escolha de se alimentarem de um alimento extremamente pobre em energia prontamente disponível. Porque folha tem energia, mas é uma energia difícil de ser acessada. Exatamente. Então, se você abre uma preguiça, você vai ver que ali, maior parte dos 60% a 70% do peso dela é o peso do trato digestivo. Sim, incrível. Aquela massa de folhas que ela precisa processar ao longo de dias, né? A gente fala isso, que é o tempo de trânsito de um alimento, que em alguns animais é 8 horas, 10 horas, 15 horas, o tempo que demora para você engolir um alimento e para você defecá-lo. Nas preguiças, ele é medido em dias, 4, 5, 6 dias. Porque primeiro, ela não tem uma dentição absolutamente adaptada a triturar as folhas. Ela tem, né, ela faz o máximo possível que a evolução conseguiu deixar para ela, né? Ela tem um legado filogenético, né? Os bichos são sempre presos a vamos dizer assim, essa inércia filogenética, né? Elas vão até certo ponto, né? Tem que comer folha, mas ela não tem uma dentição extremamente adaptada. Então ela faz o possível de maneira a comer lentamente aquelas folhas e triturar. Mas essas folhas trituradas ainda precisam ser digeridas e precisa fermentar, na verdade, né? Toda a extração de proteína e fundamentalmente de carboidrato de uma dieta rica em folha é feita através de digestão microbiana. Então a barriga dela, o estômago dela é um biodigestor. E por ela ter baixo metabolismo, a consequência disso é uma temperatura corporal que pode, inclusive, ser mais baixa do que do ambiente, alguns graus, né? Ela não tem um rigor de uma endotermia, né? De uma manutenção rígida da temperatura ali. A gente fica com os 36 graus praticamente o tempo todo, né? Quando a gente sobe para 37, 38, né? Você que é mãe, quando, né, seu filho está com 38 graus, 2 graus acima, 2 graus acima, 39, você já está no hospital, né? Já tem alguma coisa errada, né? Então uma preguiça pode ter essa variação de 3, 4 graus diariamente, sem problema. Uau! Então isso são elementos que dificultam essa digestão, né, dessa microbiota. Então por isso que esse tempo de digestão de uma preguiça demora dias. São vários elementos ali, né? Ela é relativamente pequena se a gente comparar com uma vaca que pesa 500, 400 quilos, tem um volume muito maior. Então para digerir folha, quanto maior o volume, mais é a eficiência, né, do aumento da temperatura, da produção de gases, etc. Tanto é que se você olhar entre os mamíferos, você vai achar poucos exemplos de mamíferos que são estritamente folívoros, ou seja, que comem só folha, que são de pequeno porte. Exatamente, A maior parte deles são bichos de médio a grande porte. O elefante, o cavalo, a vaca, né? A família bovide, ruminante, são bichos de 500 quilos, 600 quilos. Herbívoros pequenininhos são poucos, né? Porque você tem uma limitação metabólica ali, é um nicho relativamente pouco explorado em função das dificuldades. Você conseguir extrair energia de um alimento pobre sendo pequeno. Nossa, olha que incrível! E no caso das preguiças, ainda mais difícil, porque além de ser pequena, ela tem um baixo metabolismo, ou seja, uma temperatura corporal que não é estritamente mantida constante, ela pode variar, o que pode quebrar a biodigestão. Então, uma noite muito fria,
tá? O bicho da Mata Atlântica de São Paulo, por exemplo, né? Tem preguiças ali. À noite do inverno chegam a fazer 4, 5 graus, o bicho praticamente para tudo, né? Imagino. Inclusive tem relatos do começo do século passado, 1907, 1910, em São Paulo, um dos primeiros relatos fazendo essa ligação da forte vulnerabilidade das preguiças a baixas temperaturas atmosféricas. Preguiças que foram encontradas mortas, onde é hoje o zoológico de São Paulo, depois de noites com fortes geadas, que elas não aguentam temperaturas aí 4, 5 graus. Elas são realmente muito sensíveis em função dessa falta de energia sobrando, não tem energia sobrando, né? Para ela fazer aquela, a gente quando está com muito frio, a gente começa a fazer, né? A gente começa a tremer, né? Essa é uma resposta metabólica para que gerar calor, né? E as preguiças têm pouca disponibilidade desse tipo de recurso para gerar calor. Então, elas acabam sucumbindo. Temperatura baixa, portanto, é um dos grandes limitadores, né, da própria distribuição geográfica das preguiças. Não, mas eu fico assim, é porque eu sempre fico apaixonada com isso, porque quando você pensa em evolução e adaptação e nicho, essas questões, você pensar nisso, por mais que ele tenha essa fragilidade em termos de temperatura ambiental, é um bicho que conseguiu adaptar a um tamanho pequeno, ao metabolismo baixo, a viver nesses ambientes, então, e a comer folhas. Então, para mim é sempre incrível. Eu acho que precisa ficar claro para esse nosso ouvinte, não se trata de uma debilidade. Sim, exatamente. Muito pelo contrário, é uma resposta evolutiva. Elas encontraram, a gente chama um nicho, né, uma maneira de ser extremamente bem adaptada. Elas estão muito bem, obrigado. É uma esperteza. Uma esperteza? Errado estão vocês aí, né? Ela olha para o macaco e fala assim, você que evoluiu uma cabeça grande, o cérebro é enorme, esse cérebro demanda uma dieta muito mais rica que a minha, você vai ter que ficar dando cabeçada para lá e para cá para achar que é suficiência. Eu fico tranquilamente no meu galho, comendo só folha e muito bem. Agora você falou, eu imaginei ela. Inclusive, uma coisa que eu vou te perguntar logo, que é essa questão dela virar aquela cabeça que ela rotaciona um pouco mais, né? Ela tem aquela carinha que parece que tá sorrindo. Mas antes de perguntar isso, até eu queria aproveitar que você falou essa questão da temperatura e dessa vulnerabilidade à mudança de clima. Ou seja, é um bicho também que ele fica ameaçado quando se fala em mudança climática, né? Porque se você muda muito a temperatura para baixo, pelo menos, você pode causar um impacto grande nesses bichos. Eles não conseguem... Tem um limite térmico. O impacto pode ser de duas maneiras. O direto, né, da temperatura. Sim. Porque quando a gente fala mudança climática, você tem a questão você tem aumento da temperatura, mas você tem alguns lugares que pode ter... Exatamente. Na verdade, é mais o aumento da variação associada ao aumento. É nesse sentido que eu pensei, que em alguns lugares a temperatura cai, na verdade, porque você varia, você perde o equilíbrio. É essa variação que é problemática. Então, como eu falei, dias muito quentes também é ruim para elas, porque ao mesmo tempo que ela tem dificuldade de lidar com temperaturas baixas, ela também tem dificuldade de lidar com temperaturas altas. Então, o refúgio que ela tem é fugir do sol, é se esconder em lugares mais frescos da copa, né? Mas se a temperatura está na faixa de 40 graus, realmente fica difícil, né? E o outro lado é essa questão, né? Então, vocês têm o impacto, né? Que em alguns locais vai estar muito frio, pelo menos em algumas épocas do ano, ou a transição calor-frio vai ser muito rápida, e o efeito secundário, né? A outra maneira da mudança global impactar esses bichos é através da mudança do hábitat, né? A floresta, que hoje é úmida, ou a maior parte do tempo úmida, passa a ser uma floresta que a gente chama de sazonal, né, semidecida, e isso é um problema, porque algumas árvores, como resposta ao aumento da temperatura ou à baixa precipitação, ou as duas coisas, elas jogam as folhas para fora, né? Elas perdem as folhas. Sim. É uma resposta, né, que a gente chama as matas... As matas semidecidas e as matas decidas, você tem uma parcela das espécies de árvores que jogam as folhas fora para não continuar perdendo umidade e morrer. Exatamente. E, claro, árvore sem folha não é comida para preguiça. Então, ainda expõe um pouco mais o bicho, né? Então a mudança climática ela pode afetar dessas duas maneiras, né? Então, a mudança que pode ocasionar numa floresta, tornando ela mais variável, sazonalmente, a gente pensar isso em invernos e verões, sendo que os invernos, que são vários meses do ano, né? Você pegar alguns, não é só junho, julho, agosto, né? Como é típico do sudeste brasileiro, né? Mas às vezes, se você ampliar isso daí para 4 meses, pode ser um período de muita escassez de alimento suficiente para que a população se enfraqueça e o bicho eventualmente morra, né? Sim, reduz a população até. Tem várias possibilidades ruins também, né? Então. Existe também, essa é uma questão também pertinente no nosso momento, né? Em função de Amazônia
incêndio, mudança global. Quando a gente fala em mudança global, a gente obviamente associa a Amazônia e a Amazônia tem 20%, 25% dela destruída, vamos dizer assim, né? Mas já tem estudos dizendo que falta pouco, talvez 5%, pouco mais, pouco menos. Se a gente chegar nos 30%, 35% de desmate da Amazônia, a Amazônia pode atravessar esse ponto chamado tipping point, um ponto de virada. De não retorno que eles falam. De não né? retorno. Então a Amazônia deixa de ser uma floresta e passa a ser uma savana. Ou passa a ser uma grande mata semidecídua, né? Onde parte daquelas espécies de árvores que não perdiam folha durante a seca começam a perder folha durante a seca. Então, assim, você imagina a transformação do hábitat para bichos florestais. O que seria isso, né? Seria uma grande mudança num tempo muito curto. Sim. Em termos de resposta evolutiva, né? Ou seja, o tempo que os bichos precisam para se adaptar não permitiria essa mudança, né? Essa adaptação. Então, assim, os prognósticos não são positivos nesse sentido, né? Ainda mais um bicho tão especialista em ambiente arborícola, né? Exato. Não dá. Não dá. Trazendo também mais algumas curiosidades sobre essas adaptações. Tem uma associação também na pelagem dos bichos com algas, parece, que dá esse tom esverdeado para evitar predação? Isso... no hall, né? No hall daquelas adaptações. Né? Então a gente falou assim, o bicho está vivendo na copa da árvore, ele é pequeno, ele come folha, portanto ele não fica pulando de galho em galho, ele não tem essa coisa de sair correndo, né? Literalmente para escapar de um predador. Então, inclusive ele tem a cauda curta, né? Ele nem precisa praticamente não tem. Ele tem um cotoco de 3, 4 centímetros de cauda que obviamente não serve para ficar pendurado em galho, né? Não é para isso, não precisa disso, né? Preguiça não pula de galho em galho. Se ela pulou é porque ela caiu. Na verdade Ela Então, uma das adaptações brilhantes dela a esse modo de ser, de pouca energia, é deixar crescer no seu pelo algas. Né? E essas algas, especialmente nas épocas mais quentes do ano, mais quente, mais chuvosa, ela dá à preguiça uma coloração esverdeada. O que pode aumentar ainda mais essa capacidade de elas se esconderem na copa das árvores. Né? Porque uma preguiça que já é um bicho que fica, né, sem emitir vocalizações a maior parte do tempo. Então, é um bicho silencioso. E pequeno, pendurado lá em cima, 30 metros de altura. Já é um bicho difícil de ver. E ainda mais tendo uma pelagem que dá cor das folhas, então ela passa muito despercebida para a grande maioria das pessoas. Né? Então, estudar preguiças também tem essa dificuldade, porque em função dessas características morfológicas, é um bicho que passa despercebido pela maior parte das pessoas. Passa despercebido do predador e, como você falou, passa da gente também. Como que vocês estudam preguiça? Como é que se faz uma pesquisa com preguiças? Assim? Não, claro, depende da pergunta, mas se você quer encontrá-la em campo. Primeiro que a gente precisa saber onde existem as preguiças, né? Porque, embora sejam florestais, nem toda floresta tem preguiça, né? Tem boa parte da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica de montanha, né? Praticamente não tem, ou se tem, existem populações em baixíssima densidade populacional, né? Ou seja, uma preguiça a cada 10, cada 100 hectares. Então, nesses locais é muito difícil, realmente, mesmo você tendo uma imagem de procura, estudar. Então, a primeira decisão é trabalhar com locais onde as preguiças são relativamente abundantes. E tem locais que elas vivem a 5, às vezes até 10 preguiças por hectare. Não, você imaginar, isso são áreas, eu estou falando do extremo, né? O normal seria uma preguiça a cada 30, a cada 40 hectares. Um pouco mais, porque tem muita variação. Densidade populacional é um parâmetro extremamente variável, né? Tem muitas condicionantes aí, mas assim, em termos gerais, né? Então, no extremo máximo, você poderia ter 10 preguiças vivendo numa área do tamanho de um campo de futebol, de floresta. Isso ocorre nas áreas mais úmidas da Amazônia. Tem um trabalho clássico feito na década de 70 na ilha de Barro Colorado, no Panamá, que é uma mata quente, úmida. Então, são situações bem de máximo conforto térmico e de máxima distribuição de alimento para esse bicho. Mas o segundo passo é como encontrá-los. Todo pesquisador, né, Mira? Você já deve ter conversado com vários pesquisadores. Os pesquisadores desenvolvem uma habilidade chamada imagem de procura. O Fernando chama de jungle eye.
Eye. Jungle Eye, exato. Porque você, uma vez, inclusive, vou fazer um parênteses aqui, eu era aluno do mestrado da Unicamp, e em 1990 eu estava no campo com um colega da Unicamp, o Trigo, já falecido, infelizmente, um grande pesquisador de ecologia química, e ele trabalhava com borboletas, né? E a gente dava uma saída para os alunos numa atividade chamada Mostra e Fala, né? Que a gente tinha que mostrar exemplos de evolução, de coevolução, né? Dispersão de sementes. Olha que legal. E ele localizou um ovinho de uma borboleta que tinha o tamanho da cabeça de um alfinete. Nossa! A 15 metros de altura. Eu falei, Trigo, peraí. Aí ele me falou, tá ali. Aí eu pus o binóculo e confirmei. De fato, tinha um ovinho amarelinho numa folha. Eu falei, mas como é que você achou esse ovinho? Eu falei, é simples. Eu sei que essa borboleta só deposita ovo numa espécie de trepadeira. Eu acho trepadeira e vou nas folhas mais novas que eu vou achar o ovinho da borboleta lá. Então, olha assim, só. é a mesma coisa. Se você falar para mim onde é que a gente vai achar preguiça, eu vou falar, peraí, vamos lá. Vamos, né? Da preguiça de coleira, eu sei que existem algumas árvores que elas preferem para se alimentar. Então, eu vou procurar preguiça. Primeiro, eu vou num tipo de floresta que eu sei que elas gostam mais. Geralmente, as florestas mais úmidas, baixada, próximo de água. E depois eu vou procurar algumas árvores, figueiras, algumas sapotáceas, embaúbas. Eu sempre procuro embaúba. A embaúba é uma árvore, né? É muito fácil de ver preguiça em função da própria estrutura dessa árvore, né? Aquela árvore que tem os galhos abertos, desprovidos de folha. Então, se uma preguiça está numa embaúba, você vê. Achar preguiça em árvores que não são embaúbas, obviamente, é mais difícil. Então, é isso. Então, localizando essas árvores, aí a gente faz o pente fino em busca daqueles, né? Daquelas amontoados de pelo. Vai procura onde tem maior chance de encontrar, né? Mas sempre com binóculo, precisa ter treino, precisa manipular bem o binóculo e procurar ali as partes mais terminais dos galhos, que é onde ela vai se alimentar. E num horário apropriado em que ela está ativa, né? Porque nos horários que elas estão descansando, aí às vezes pode ser mais difícil, inclusive, encontrá-las, né? Elas estão realmente escondidas, né? Elas procuram se enfiar ainda mais na folhagem das árvores para ficarem realmente quase que invisíveis. Mas mesmo assim, Miriam, eu tinha, né? Quando eu comecei a trabalhar, e mesmo depois de vários anos, a gente marcava as preguiças com rádio colar, né? Em função dessa dificuldade. A gente captura o bicho, coloca uma coleirinha que tem um transmissor de sinal de rádio, né? Cada indivíduo com uma frequência. Igual o rádio antigo, a gente colocava lá, né? Girava o botãozinho, a frequência é tal, eu sabia que era fulano tal. E aí a gente pega esse bip, né? Esse pip, pip, vai chegando perto, né? É uma antena direcional que a gente usa. Essa antena a gente gira 360 graus e vai chegando no animal. E muitas vezes eu chegava na árvore e eu ficava embaixo dessa árvore meia hora, quase 40 minutos, rodando para lá, rodando para cá. Eu sabia que a estava nessa árvore. E teve uns poucos momentos que, mesmo com sinal, eu não consegui localizar o bicho. É mesmo? Olha só. Então, é aquela situação de uma grande árvore, né? Muito alta, com copa densa. Você imagina uma árvore da Amazônia com 40 metros de altura, né? Uma preguiça escondida lá, nessa altura, passa absolutamente de maneira invisível. Você não consegue enxergar. Olha só. Que legal. Então, Adriano, eu vou puxar um pouquinho agora até para os seus estudos. A gente está comentando sobre essa questão de como técnicas de estudar preguiça e tal. Você começou a estudar preguiça em 94, né? A preguiça fazia parte de uma pergunta do meu doutorado. A primeira preguiça que a gente marcou foi em dezembro de 94. A primeira que vocês marcaram. Você trabalhava com transecção também, né? Por isso que tem esse olho bom para achar bicho. A gente, em alguns outros episódios, a gente até comenta de transecção linear e tal. Exato. Fiz muita transecção porque a pergunta principal do meu doutorado era saber como que, na época, nós estamos falando então do começo da década de 90, era uma novidade, né? Saber como que os mamíferos respondiam à perda de floresta e ao isolamento, né? A gente chama de fragmentação florestal, né? Quando você diminui a floresta e você isola esses blocos de floresta por áreas de não floresta, né? Então os bichos ficam isolados. Então eu queria saber primeiro o que acontecia com um conjunto de espécies, né? A gente chama de comunidade de mamíferos, como que essas espécies desapareciam ou como que algumas sobreviviam, comparando 6 grandes
na verdade, 2 grandes áreas, 2 médias e 2 pequenas. Então, né, eu mostrei no norte do Espírito Santo, naquela época, 2 reservas de 20 mil hectares cada uma, 2 de 2 mil hectares e 2 de 200 hectares. Então, eu peguei todo esse gradiente, desde os 20 mil, passando para os 2 mil até os 200 hectares. Hoje, em função do que existe aí, a gente olha para esse trabalho e fala, nossa, que trabalhinho simples, né? Trabalhou só com N igual a 6. Imagina. Mas olhar 30 anos para trás, ele estava na ponta, né? Estava ali, nossa, norte do Espírito Santo, é um trabalho pioneiro na região. Então, a primeira pergunta era essa, o que está acontecendo com esse conjunto de espécies, onde tem onça, onde não tem, onde tem anta, onde não tem. E a segunda pergunta era, bom, eu vou pegar então, dentro desse conjunto de espécies, um grupo de espécies que são tipicamente florestais, ou seja, que dependem muito da floresta, especialmente arborícolas, ou seja, dependem do hábitat florestal, né? E ver se a fragmentação afeta mais drasticamente eles. E aí que entrou as preguiças. Então, parte do doutorado era eu ia comparar preguiças vivendo em áreas grandes com preguiças vivendo em áreas pequenas, para saber o que modificaria no comportamento delas. Tá, no caso, a preguiça de coleira, que é a Bradypstor fax, né? Isso. Esse trabalho foi feito no Espírito Santo, então eu estava, né, o Espírito Santo é uma região muito interessante do ponto de vista botânico, do ponto de vista faunístico, porque é uma área que você tem uma mata atlântica que a gente chama de transição, né? Ela pega um conjunto faunístico da mata atlântica do norte, né, que tem grandes elementos de conexão, tanto botânica quanto faunística, com a Amazônia. Então você tem, né, o Potus flavus, que é o Jupará, você tem aquela Parque Apêndula, né, uma grande árvore amazônica, né? Então, a chamada Ileia baiana é um tipo de floresta que tem no sul da Bahia, que entra em parte do Espírito Santo, que ela tem muitos elementos amazônicos, né? Então, você tem várias espécies do Espírito Santo que ocorrem do Nordeste até ali, mas que não ocorrem dali até o Sul. Entendi. E o Espírito Santo tinha esse conjunto essa variação de tamanho de áreas muito interessantes para fazer essa comparação. O Espírito Santo contém ali, no norte do Rio Doce, esses 2 grandes blocos de floresta, que foram 2 das minhas áreas estudadas. Hoje, a Reserva Biológica de Soretama, que é uma reserva pública, né, federal, e a Reserva Natural, hoje Reserva Natural Vale, antiga Reserva Florestal de Linhares. Linhares, porque fica ali a 30 quilômetros ao norte da cidade de Linhares, que é mantida pela Vale do Rio Doce, uma reserva privada, mas em excelente estado de conservação. Então, juntas essas 2, mais algumas RPPNs, você tem um bloco de 50 mil hectares. Talvez seja o maior bloco de floresta preservada ao norte do Rio de Janeiro. Sim, né? E com essas características que você mencionou que diferenciam também, né? Do ponto de vista só do tamanho da área, porque você vai encontrar aqui em São Paulo maciço florestal na Jureia, né? Ali na Paranapiacaba. Terra do Mar ali. Mas são florestas mais frias, com outro conjunto de espécies, né? A floresta do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, já é essa floresta chamada de tabuleiro, é uma floresta atlântica com outros elementos florísticos, como eu falei, de um clima diferenciado, essa fauna, né, com elementos do norte, com elementos da Amazônia. Então eu tinha ali uma situação bastante interessante, era uma novidade no momento estudar o que acontecia naquele conjunto, né? Florestas muito, muito ricas, porque na década de 40, 50 e 60, até 70, boa parte da madeira usada no sul e sudeste do Brasil vinha ali do Espírito Santo e do sul da Bahia. Então, durante o doutorado, eu fiz um levantamento, eu me lembro que eu tenho um trabalho feito na década de 60, se não me engano, em 65, contando 1.500 serrarias entre a capital Vitória e a cidade de Linhares. Nossa! Você vê como que a exploração madeireira ela refletia a qualidade da floresta, que eram árvores, né, uma chamada madeira de lei, peroba, né, o jequitibá, jacarandá da Bahia. Era uma área riquíssima. Então, assim, o Espírito Santo preservou, nesses 2 conjuntos, um grande maciço florestal de extrema importância biológica. Nossa, que bom. Então, eu queria incluir nos projetos essa área que, para mim, seria uma área controle, né? Ou seja, a partir dela, eu ia comparar os fragmentos. Perfeito. Por isso que eu fiz, né? Então, eu tenho 2 áreas que eu vou considerar como meus controles, 2 médias e 2 pequenininhas. Mas o que aconteceu, Miriam? O trabalho dos mamíferos, o que aconteceu? Eu não encontrei preguiças nas 2 grandes. Então eu vim da Inglaterra, né? O doutorado foi feito na Inglaterra, eu vim da Inglaterra com esse projeto, né? De montar esse experimento, né? Ao mesmo tempo caminhando via transecção linear para mapear, né? A abundância e a riqueza de espécies de mamíferos e a sua relação com essa a diminuição da área, por um lado, e por um outro, esse trabalho mais focado nas preguiças para saber o que aconteceria com elas. Mas quando eu cheguei
eu comecei o campo com as 2 grandes áreas, e eu logo percebi que as preguiças existiam ali, não a preguiça de coleira, mas a preguiça comum, mas eu não as encontrei. Ora, Então, por quê? então, depois eu vim saber, porque justamente lá a gente não sabe até hoje qual é o motivo exatamente. Talvez a densidade populacional de preguiças ali na região dos primeiros 30 quilômetros ao norte do Rio Doce seja de fato baixa, por um lado, que eu acho uma hipótese pouco provável. A mais provável é que, como a mata, eu falei, é uma das únicas para o nosso ouvinte que quer ter uma experiência daquela floresta atlântica que Cabral viu no Brasil ao chegar. Aquela, né? É ir para Linhares, é ir para a Reserva da Vale. Então, você vê uma floresta, a gente, como biólogo, é pouco comum esse tipo de floresta na Mata Atlântica. São árvores de 40 metros de altura, a gente chama de dossel contínuo. Uau. Então, assim, você encontrar uma preguicinha de 5 quilos a 40 metros de altura é muito difícil. Miriam, eu andei... Haja capacidade de observação. Olha, eu andei né? 160 quilômetros nas 2 áreas, Soretama e Linhares. Eu andei 160 quilômetros de aquele andar de biólogo procurando bicho. Sim. Muito preguiças eu vi nesses 160 quilômetros? Nossa. Nenhuma. Gente. Eu não vi nenhuma preguiça. Eu só vi preguiças nos pequenos fragmentos. Nem nos médios eu não vi. Dos 2.000 hectares eu também não vi preguiças. Elas estão lá. É uma questão de detecção, né? Hoje a gente trata isso, né? Então o que aconteceu comigo? Eu tive uma falha de detectar o bicho. Isso é legal, isso é uma coisa super importante, gente, de considerar nos estudos. Mas 30 anos atrás a gente estava ali, né? Como é que faz isso? Imagina. Hoje, né, os matemáticos, os estatistas debruçaram sobre isso. Hoje a gente corrige essa falha de detecção, né? Seja ela através de um distance sampling, que você modela o ponto em que a sua detecção cai, né? Seja através de amatrizes fotográficas. Bom, então, só para a gente voltar à história aqui e concluí-la rapidamente, eu tive, então, que desmembrar essa pergunta do meu doutorado, que era para saber o que acontece com as preguiças nos grandes e nos pequenos, num outro projeto. Entendi. Aí eu fui oportunista, minha base era no Museu Melo Leitão, atual Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica, né? O Museu Melo Leitão, na época, estava vinculado ao IPHAN, e hoje também está vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, o que acontece? A base era Santa Teresa, a simpática cidade de Santa Teresa, que fica ali, né, nas montanhas do Espírito Santo. E ali tinha muita preguiça de coleira. São tão abundantes que a população era um local que tinha lá animais em cativeiros, então fazia pesquisa desses bichos. Então, a população, naturalmente, em vez de levar para o bombeiro, né, levava para o Museu Melo Leitão. Achei essa preguiça lá no quintal de casa. E eu comecei a perceber ali uma oportunidade de pesquisa. Já estou até sacando. Então, o projeto Preguiças, como eu falei, a minha ideia original tinha caído por terra, porque eu não encontrei as preguiças nas áreas de controle, então eu estava com todo o equipamento, com dinheiro para tocar um projeto com preguiças. Eu falei, mas essas preguiças, e são preguiças de coleira, são preguiças ameaçadas de extinção, são preguiças endêmicas da Mata Atlântica. Aí eu falei, vamos soltar esses bichos nas reservas aqui da Santa Teresa, colocando um rádio colar e vamos mapear. Daí começou, então, a minha aventura com as preguiças, né? Olha só. Então, eu tinha todo um oceano de possibilidades, porque nós estamos falando do início da década de 90, praticamente nada era conhecido desse bicho. Tinha um trabalho feito pelo colega Lawrence Pinder, na década de 80, onde hoje é a Reserva Biológica de Poço das Antas. O Lawrence Pinder, que trabalhou na The Nature Conservancy, ele trabalhou com esses bichos lá em Poço das Antas, um trabalho pioneiro, também marcou com rádio, mapeou um pouquinho. E o Mar Santos fez um mapeamento também clássico de animais ameaçados de extinção em toda a Mata Atlântica através de entrevistas, junto com outro colega que agora não me foge a memória, mas é um trabalho clássico também na década de 90, em que mapeou, né, o macaco prego do peito amarelo, o ouriço preto, né, o Quetomes, a preguiça de coleira, o macaco prego robustus, através de entrevistas. Então, o cenário que a gente sabia era, a gente sabia mais ou menos onde esse bicho existia e tinha um único trabalho feito com essa preguiça numa única área do Rio de Janeiro e assim mesmo num curto intervalo de tempo. Então tudo tinha para ser descoberto, né? O que o bicho come, qual o tamanho da área de vida, que tipo de floresta ela precisa,
como que ela se reproduz, né, tem alguma sazonalidade na reprodução e por aí vai. Então, foi assim, os trabalhos, no final das contas, eu acabei publicando cerca de 15 trabalhos com preguiças lá nessa região, mapeando os mais diversos temas, desde atividade, dieta, a viabilidade de um projeto de translocação, né, que é uma ferramenta acionista, a reprodução, genética. A gente fez depois um trabalho de genética em parceiro com um colega da UFMG, muito legal. Depois teve um trabalho com algas, que eu participei também, que a gente mandou, né, pelos com algas lá para a Europa para fazer um mapeamento genético do que existe. Foi um trabalho muito interessante também, que mapeou toda uma biocenose, né, de micro-organismos vivendo no pelo das preguiças. E mais recentemente a gente tem trabalhado com ocupação em parceria com a Paloma, né, que é a Paloma Marques, defendeu o doutorado na UFMG o ano passado. Eu tive o prazer de orientá-la. Ela foi orientada pelo Paglia, lá do UFMG, e em parceria com outros colaboradores, fez um trabalho muito legal de preguiças, justamente na área que eu trabalhei, na região serrana ali dos municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá. É uma área fragmentada de Mata Atlântica, mas que ainda ocorre bastante esse bicho lá. E a gente também, eu tive um estudo feito no sul da Bahia com a colega Camila Cassano, que é hoje professora da UESC, né? Um trabalho muito legal lá, também pioneiro naquela época, com as preguiças usando áreas de cabruca, né? Que é onde se produz o cacau, no sul da Bahia. Ou seja, se for pensar, vocês tiveram um trabalho pioneiro, super pioneiro, assim, trazendo muita informação sobre a espécie. E de lá para cá, Adriano, isso agora, hoje, vocês têm um volume muito maior de informações, né? Você já até mencionou aí alguns dos achados interessantes do trabalho e, assim, eu vou até deixar os artigos, gente, no link para quem quiser ler mais. São trabalhos super legais. O que você acha agora, assim, que é o próximo passo? Qual que é o buraco que a gente ainda tem no estudo com as preguiças? Ainda mais uma preguiça ameaçada de extinção, que ocorre na Mata Atlântica, que é um ambiente, né, que a gente sabe que sofreu uma perda de hábitat incrível e que é um hotspot. Então, assim, qual você acha que é o próximo passo? Olhando 30 anos atrás e agora, muita coisa se sabe. Tem muita coisa a ser descoberta. Em ciência, a gente tem pergunta para todo lado, né? Não pode acabar a pergunta nunca, né? Então, assim, qual que é a prioridade? Em termos de pesquisa, né, a gente ainda tem muita lacuna de informação na questão reprodutiva. Né? Se a gente olhar para características populacionais, quando a gente vai falar assim, qual que é a viabilidade dessa população? Eu até já tentei fazer, né, uma simulação de viabilidade dessa população que eu mais conhecia ali na região serrana e me deparei com uma lacuna terrível de falta de informações. Então a gente não sabe. Adriano, eu vou só te interromper rapidinho para a gente falar com o pessoal. Assim, quando você vai fazer um estudo de viabilidade, a gente precisa de informações básicas, né, sobre os bichos. Isso. A viabilidade populacional é fundamentalmente o quê? Você faz uma projeção no futuro, geralmente para 100 anos para frente, para saber se aquela população, né, então quando a gente fala população, é um conjunto de indivíduos que vivem numa determinada região. Pode ser uma reserva, pode ser um conjunto de reservas, né, desde que conectadas, desde que esses indivíduos consigam trocar genes entre si. E aí a gente modela, né, o tamanho dessa população para o futuro, para saber se ela vai continuar desse tamanho, se ela vai crescer ou se ela vai diminuir ao ponto de desaparecer, né? Mas para fazer isso, a gente precisa ter uma série de informações, a gente chama de história natural. Então, assim, quanto tempo vive uma preguiça? Começa por aí. Essa preguiça, especificamente, a gente não tem essa informação. Eu tive a possibilidade de reencontrar uma preguiça que eu marquei nessa época, marcada em 94, eu reencontrei depois, anos depois, com uma outra aluna, trouxe o rádio, ela, né, a gente estava coletando, ela estava extraindo o sangue para fazer um trabalho de genética, e aí eu troquei a bateria, coloquei no rádio, falei, é ABT1,5. Que legal. Aí eu pude confirmar o sexo desse bicho, que eu não te disse, isso é uma coisa interessante. Aí eu pude confirmar o sexo. É verdade, como que você Eu pude confirmar o sexo, falei, é um macho, pela genética que ela fez análise, falei, é um macho. Então, em função de ela já ser um adulto quando tinha sido capturada, e o tempo, agora eu não me lembro quanto tempo depois, mas foram vários anos depois, eu falei, então ela tem pelo menos 12 anos de vida quando foi recapturada. Agora, gente, mas que loucura, a informação demográfica básica, assim, macho, fêmea, tempo de vida. Isso, quantos anos mais ela pode viver, não sei. Provavelmente mais 10, mais 5, não. Então, assim, preguiças em cativeiro é uma coisa, né? As preguiças, as de 2 dedos, do gênero Coleoptera, que tem uma dieta um pouco mais flexível, conseguem viver décadas.
Tem preguiças que viveram mais de 30 anos em cativeiro, inclusive. Olha só. Uhum. Mas as de 3 dedos, as de 3 dedos vivem muito mal em cativeiro. Praticamente não vivem em cativeiro. Gente, né? Então a gente não tem essa informação de longevidade, que é um dos parâmetros que a gente usa em viabilidade. O outro, também tão importante, é capacidade reprodutiva. Quantos filhotes produz uma fêmea? Quantas fêmeas produzem filhotes? Qual a taxa de mortalidade de um filhote? Ou seja, um filhote vive, né, de cada 10 filhotes que vivem no primeiro ano, quantos morrem no primeiro ano? Né? Tá. Então, no segundo ano, geralmente essa taxa de mortalidade é muito mais acentuada no primeiro, diminui no segundo, terceiro. Então, você tem a infância, a juventude e a fase adulta. Então, geralmente o grosso da mortalidade é no comecinho ali, né? Um filhotinho é muito susceptível, uma arpa, um gavião macaco, uma irara, né? Tem casos de jaguatirica, de irara, de onça parda predando esses bichos. Então, assim, e à medida que ele cresce, ele fica um pouco mais resiliente. Mas qual é a porcentagem de infante de 1 ano ou de infante de 2 anos que morrem, a gente não sabe, simplesmente não sabe. Sistema de acasalamento dessa preguiça, não sabemos. Agora, através de estudos também com genética feito na América Central, né, colegas lá da Universidade de Wisconsin estão fazendo um trabalho muito legal na Costa Rica, manipulando, tirando o sangue, manipulando e identificando indivíduo e sexo através de genética. Aí eles estão conseguindo inferir o sistema de acasalamento das preguiças comuns, as preguiças de 3 dedos, a Bradipus variegata. Então isso está agora sendo conhecido para Bradipus variegatus. A gente está sabendo lá que, por exemplo, é um sistema poligâmico, mas é um sistema poligâmico enviesado, porque alguns machos, alguns poucos machos dominam, quase um harém. Gente, olha. A poligamia é aquele sistema em que as fêmeas acasalam com vários machos e os machos acasalam com várias fêmeas. Mas no caso das preguiças comuns lá da Costa Rica, você tem poucos machos monopolizando os acasalamentos. Gente, olha. Então aí você fala, puxa, como é que será isso? Como é que é isso? Como é que é isso na Mata Atlântica com a preguiça de coleira, por ela ser assim tão diferente das demais? Pode ser um sistema diferente? Será que é monogamia? Será que também é poligamia? Então o sistema de acasalamento é desconhecido. A razão sexual, se a gente vai e consegue capturar todas essas preguiças, quantas são machos e quantas são fêmeas, é outro parâmetro importante para fazer uma viabilidade populacional, para você saber se, né, em genética tem um termo chamado tamanho geneticamente efetivo, que é diferente do tamanho total da população. A definição é um pouco complicada, mas na prática quantos indivíduos conseguem passar genes para as próximas gerações. Então, se você tem uma razão sexual muito enviesada para macho ou muito enviesada para fêmea, significa que nem toda fêmea está reproduzindo, num lado, ou nem todo macho está conseguindo reproduzir. Então, você tem um desequilíbrio aí. Então, isso afeta, né, o tamanho populacional, afeta a capacidade de transmissão gênica. Então, assim, então, há muitas lacunas ainda nesse quesito, né, de dados que são necessários para a gente fazer viabilidade populacional de fato. A gente pode até fazer, mas usando dados de outras espécies. Entendi. Agora, faltam também, acho que isso é um ponto legal que nós estamos, ações. Então, assim, em pesquisa, eu só citei alguns dos exemplos, né? Tem vários exemplos de pesquisa legais para fazer ainda. Mas a conservação do bicho já pode acontecer com as informações que nós temos. Não tem aquela coisa, precisamos de mais informações o tempo todo, né? A gente vai sempre precisar de informação. Exatamente. Mas assim, a gente já sabe coisas que são necessárias para tomar ação. Por exemplo, a gente sabe que é um bicho que só ocorre na Mata Atlântica. Vamos falar da preguiça de coleira. A Bradipus torquatus só ocorre na Mata Atlântica brasileira. Ela é de Sergipe, na costa da Bahia, litoral do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. A gente não tem confirmação nem para Minas Gerais ainda. Pode ser que ela ocorra ali, na questão do Jequitinhonha, no Alto Jequitinhonha. Alto não, médio para baixo Jequitinhonha. Nós tivemos lá participando com o Fabiano Melo, né, a figura. Eu tive a honra de ir para o campo com o Fabiano num projeto ProBio, que uma das ideias era saber se algumas espécies endêmicas da Mata Atlântica ainda ocorriam naquele conjunto de fragmentos ali do Jequitinhonha. A região de Salto da Divisa, Pedra Azul, uma região belíssima. Mas, infelizmente, eu achei as árvores que a preguiça de coleira usa, mas eu só achei a preguiça comum. Eu não achei a
preguiça de coleira lá. Então, a preguiça comum é a variegatus, né? A preguiça comum da Mata Atlântica, a gente chama de comum, mas com parênteses, filho, tem uma colega, Nádia Moraes, que trabalha com genética da preguiça comum e ela está com dados muito interessantes aí, indicando que, né, o nome pode enganar. Ela é uma preguiça comum, porque das preguiças de 3 dedos, ela que tem a maior distribuição geográfica. Vai desde a América Central a praticamente a Amazônia, Mata Atlântica, né? Uhum. Mas ao analisar a genética desse bicho, ela está percebendo que as preguiças comuns da Mata Atlântica, elas são diferentes das preguiças comuns da Amazônia, que são diferentes das preguiças comuns da Colômbia e da América Central. Então a gente já tem, inclusive, do ponto de vista genético, você pode ter bichos diferentes mesmo. E dentro da Mata Atlântica, quanto mais ao sul você vai, mais diferenciado, seria uma diferenciação longitudinal das preguiças comuns da Mata Atlântica. É um trabalho muito legal esse, né? É demais. Então a gente sabe, voltando para a preguiça de coleira, ela tem essa distribuição atlântica. Então, o que está faltando agora são ações, né? Porque a gente sabe, ela está na lista vermelha do Brasil, está na lista vermelha da IUCN, na categoria vulnerável, que é uma das categorias, né? É uma das categorias de menor risco, mas é uma categoria de ameaça, é uma espécie ameaçada, então, portanto, demanda atenção. O que precisa fazer nós temos poucas iniciativas de projetos aplicados à conservação. Então, o que o pessoal está fazendo aqui, com outras espécies, que é realmente fazendo um trabalho de conscientização, trabalhar com as pessoas, de educação, ou de esses trabalhos que eu comecei a fazer, né, translocação, mitigação de impacto, estudar até que ponto, né, eu falei eu acho que eu comentei, mas eu não especifiquei essa questão de até que tipo de degradação de uma floresta a preguiça pode suportar, né? Isso é uma área muito interessante de saber. Eu citei que, por exemplo, no sul da Bahia, lá na região da Cabruca, de Ilhéus e Itabuna, elas são capazes de usar algumas das cabrucas. Cabruca é aquele sistema de os fazendeiros, eles raleiam as árvores nativas para deixar o cacau embaixo produzir. Cacau sombreado com a floresta. Exato, cacau sombreado. Mas varia muito de propriedade para propriedade. No Espírito Santo, por exemplo, na zona de cacau do Espírito Santo, o ralhamento é drástico. Você encontra ali 10, 15 espécies de árvores nativas por hectare só. Então você tem copas de árvores isoladas uma das outras. Então nesse sistema a preguiça não vai, né? Porque ela não tem nem como passar de uma copa para outra. Como eu falei, a preguiça não pula igual macaco. Então, se as copas das árvores não se tocam, elas não conseguem passar, elas têm que descer ao chão. E descer ao chão é um exercício de muita dificuldade para elas, de gasto de energia e também de vulnerabilidade à predação, né? Por cachorro, por onça, por jaguatirica. Então, essa área de pesquisa é uma área legal, né? Que precisa que, assim, dentro das prioridades que eu elencaria, falar, olha, o tipo de degradação, o tipo de pequeno fragmento e esses trabalhos de conscientização que eu acho muito importante, de falar com o produtor rural, né? Mostrar que ali tem esse bicho e de que é importante o produtor rural preservar, por exemplo, as APPs, as RLs, né? As áreas de preservação permanente no Espírito Santo, ali na região de Aracruz, por exemplo, você olha onde antigamente era a área da Aracruz, hoje está na mão, se não me engano, da Votorantim, ou da Fibra, acho que está na Fibra, melhor dizendo. Não sei, eu acho que agora virou tudo uma coisa só, Suzano. Não sei. Mas o que eu quero dizer? Eu estudei preguiças ali, e ali tem muita preguiça, e elas estão vivendo nas áreas de preservação permanente, que são áreas protegidas pelo produtor rural. Sim, aí tudo é ação, gente, até a questão de manejo da cabruca, para ficar mais fechada a copa. Exato. Eu até faço parte, né, existe um plano de ação nacional, é um plano de ação para os primatas ameaçados da Mata Atlântica, e a preguiça de coleira foi incluída nesse plano de ação. Então, é um plano de ação que está sendo executado, está sendo supervisionado pelo ICMBio, então tem parceiros, quem está na coordenação desse plano é o Gaston Giné, um colega que está lá na UESC, no sul da Bahia, ele que está coordenando as ações. Tem um outro colega no Rio, o Carlos Ruiz Miranda, que já fez muitos bons trabalhos com o mico-leão dourado, né, o Leontopithecus rosalia, né, Leontopithecus do Rio de Janeiro. E eu tenho tido contato com ele tem encontrado muita preguiça de coleira ali na região de Poço das Antas mesmo, né? De Macaé, Magé. Então tem a questão da duplicação da BR-101, por exemplo, que é um problema, né? A BR-101, que é a rodovia que liga Rio a Bahia. Eu não lembro agora se ela passa do lado ou próximo da Reserva Biológica de Poço das Antas, mas a Reserva Biológica de União também é uma área que vai ser afetada pela duplicação da rodovia. Então, assim,
precisa ter uma ação, né, para primeiro ordenar essa duplicação, evitando, por exemplo, que ela realmente afete áreas que já são protegidas por unidade de conservação. Tem todo o trabalho de conscientização do público para dar o respaldo para isso, né? A população precisa defender, e para defender a população precisa ser, né? Então acho que o trabalho de fundações, de ONGs, o trabalho de vocês, né, de colocar isso no rádio, às vezes talvez eu possa dizer isso, né, de maneira equivocada, mas tem um impacto muito, talvez mais importante do que esses artigos que a gente escreve, né? Porque você passar para o grande público, né, essas informações que estão disponíveis para nós cientistas, né, numa linguagem técnica muitas vezes inacessível, né? Exatamente. Então você entra então lá no trabalho do Rio de Janeiro com o mico-leão, é um trabalho pioneiro, começou na década de 80, né? Até um pouco antes, né? Hoje a gente pode dizer que é um trabalho bem sucedido, que teve muita ação. Olha que legal. Teve muita pesquisa, bicho foi reintroduzido no Rio de Janeiro e hoje tem trabalho com escola, trabalho com produtor rural. Então já está mapeado uma série de populações de mico-leão que estão ali vivendo em propriedades particulares. Boa parte dos proprietários são parceiros, ajudam, né? Então, assim, esse tipo de ação para a preguiça de coleira ainda é muito incipiente. Precisa desenvolver mais isso. É uma oportunidade, porque é um bicho que é um bicho bonito, né? Um bicho, assim, ele é dócil, as pessoas... Igual você falou, o pessoal pegava e entregava, a gente... Não é um bicho que causa, assim, uma ameaça ou que tem alguma lenda de um animal perigoso, é um bicho que tem como é que fala? Um carisma de se fazer. Carisma, sim. As preguiças são animais carismáticos, né? Inclusive, a ponto desse carisma ser um problema, na verdade, né? Ai, pet. Tem um artigo recente feito com região de turismo em Manaus e em Iquitos, no Peru, se não me engano. E também tem trabalhos feitos da América Central mostrando algumas agências de turismo ou proprietários, né, agindo de má fé, né, e mantendo preguiças de outros animais cativos para atrair turistas que querem tirar foto segurando a preguiça, né? Sim, Justamente porque é fofinho você segurar uma preguiça, tirar uma selfie e colocar lá na internet, né? Então, mas isso quando é feito de maneira desorganizada, você está tirando o animal da natureza, você tem esse primeiro ponto, enfraquecendo a população, e o segundo ponto, tornando esse animal eternamente cativo, né? Porque ele vai ter uma mudança de dieta, uma mudança de comportamento que ele não vai conseguir voltar para a natureza, uma vez que ele passa por esse tipo de interação com as pessoas, né? Sim, bicho realmente eu já vi esse preguiça em vários lugares, assim, inclusive em áreas urbanas, então... Então, outro trabalho só para concluir, Miriam, eu acho assim, outra linha, são linhas assim pouco exploradas no Brasil, esses animais, inclusive relacionado a isso que a gente está dizendo, né? Muitos caminhoneiros ou outros turistas que vão para o Nordeste, estão descendo pela BR-101, às vezes você encontra na beira da estrada pessoas oferecendo preguiças, é muito comum um caminhoneiro, né, pegar uma preguiça dessa e chega no Brasil, vai lá e começa a criar em cativeiro, e o bicho não come primeiro dia, 5 dias, aí ele vê, opa, esse bicho vai morrer. E aí ele vai e entrega esse bicho para um centro de triagem. Então, assim, tem pouquíssimos trabalhos feitos, né, levantando esse potencial, ou seja, quantas preguiças são entregues anualmente no centro de triagem e o que é feito com elas, né? Primeiro, por que elas apareceram? De onde elas vieram? É bicho que morreu eletrocutado, estava atravessando o fio de alta tensão, tomou um choque, caiu, ou estava atravessando uma rodovia, ou foi trazida por um caminhoneiro. E para onde levar esse bicho, né? Então, assim, o Brasil precisa desenvolver ações nesse sentido, né? Ações que eu digo, inclusive, de criar estrutura, né? A gente tem uma estrutura estatal muito pequena em relação à demanda, né? Se você pensar o tamanho, né? Brasil, continente, né? A quantidade de pessoas envolvidas no centro de triagem, eles fazem um trabalho heróico, né? É verdade. Na verdade, precisava ter muito mais centro de triagem para ter essa estrutura, conectados de maneira por internet, um banco de dados único, né, para mapear de onde estão esses animais, para onde está vindo, para onde estão indo, né, o que está acontecendo com esses animais que estão sendo soltos, estão morrendo, estão sobrevivendo à natureza, né? Exatamente, estão sendo soltos em outra área, estão voltando, né? Exato. Isso é importante ter mesmo, e até essa informação para as pessoas que pegam esses bichos, né? Muitas vezes as pessoas não têm nem noção do que fazer, para onde levar e como processar esse... Como eu falei, essas preguiças de 3 dedos, elas toleram muito mal o cativeiro, então assim, sobrevivem alguns dias, e aí não comem nada, e aí as pessoas então, para evitar que o bicho morra, acaba levando para esses centros de triagem, né? Então... Sim, e não é muito raro achar, né, Adriana? Eu mesmo já vi preguiça em estrada algumas vezes.
Dependendo da área, lógico, assim, né? Sim, litoral paulista tem muito, né? Ali na Baixada, né? Santos, Guarujá, São Sebastião, Jureia ali, é uma região, a mata é sempre úmida, quente, né? Então tem muita preguiça ali. No sul da Bahia também, a região ali de Ilhéus e Itabuna, tem as duas preguiças, a preguiça comum e a preguiça de coleira. Então é comum, é um dos pontos onde o pessoal acaba cedendo, né, à tentação e pegando um animal desse, né? Algumas áreas da Amazônia. Na Amazônia também é outra história, né? Também tem áreas com muitas preguiças, mas geralmente elas são difíceis de serem observadas em função da altura do dossião, né? É muito alto. A vez que eu vi a Amazônia, eu vi no chão, né? Assim, nessas áreas de... Mas se você faz uma busca na internet, o que vai acontecer? Se você vê muito esse caso da pessoa estar com uma preguiça para fotografar, que é né, como eu falei, é um problema, e preguiças com machucados, né? Então tem casos de preguiças que intencionalmente ou não perderam as garras, às vezes eletrocutado, às vezes o cara porque um bicho, como uma preguiça se defende? Abraçando, né? Abraçando, ela tem as garras. Eu mesmo já fui, tive os 2 pulsos perfurados, uma preguiça que eu tentei tirar de uma árvore, e o bicho é forte, apesar de ter 10 quilos, as garras são capazes de provocar feridas gravíssimas, né? Porque ela tem uma força muito grande. Então, às vezes o cara, né, na retaliação, ele acaba pegando o facão e cortando na mão da preguiça. Então já tem casos de bichos mutilados na internet, você vê casos de bichos eletrocutados, né, que com o crescimento da cidade, essa é uma outra área interessante de estudo, né, o crescimento das cidades vai colocando em contato com floresta, esses bichos, né, naturalmente eles ficam sempre pendurados, vão pendurando em galho, pendurando em fios, aí quando conecta fios de polos diferentes, toma um choque e acaba sendo eletrocutado, né? Sim. É um processo muito comum também, é uma das razões, né, também mais abundantes de por que as preguiças acabam sendo levadas para esses centros de triagem. No caso de preguiças eletrocutadas nessas zonas de interface com cidades, né? A gente está falando de preguiça em estrada e caminhoneiro. Existe algum trabalho falando sobre isolamento populacional por causa de estradas muito largas e o bicho não consegue atravessar, alguma coisa assim? É uma barreira para elas? Essa pergunta é uma delas que não foi respondida ainda. Tá. Começa a ter trabalho do Brasil sobre isso, né? De o quanto que as estradas, ou mesmo os grandes rios, né, formam isolamento, né? A gente não tem essa informação ainda. O que a gente tem, como citei, tem 2 trabalhos feitos em parceria com o professor Fabrício Santos, da UFMG, é um geneticista, excelente pesquisador. Ele que orientou a Paula Lara Ruiz, né? Então, aquele trabalho que eu citei de filogeografia, a gente acabou mapeando, né? Descrevendo de como está a genética desse animal, e a gente percebeu então que essa preguiça de coleira, ela está distribuída em 3 filogrupos, né? Do ponto de vista genético, você tem as preguiças uma única espécie que eu estou falando, né? Essa preguiça de coleira. Então você tem a maior diversidade ainda no sul da Bahia, né? Essa vamos dizer assim, que seria talvez as preguiças representantes do tempo passado, que dali elas expandiram tanto para o norte como para o sul. Então você tem um outro grupo de preguiças no Rio de Janeiro e um outro grupo no Espírito Santo, sendo que do Rio de Janeiro e Espírito Santo são mais próximas do ponto de vista genético. E a da Bahia é um pouco mais distante, né? Sendo a que tem a maior diversidade. E dentro da Bahia você tem um grupo do norte da Bahia e um grupo do sul da Bahia. Agora, o quanto que as estradas estão impactando, isso é absolutamente desconhecido. Tá. Voltando à BR-101, talvez seja o maior corredor, né, uma estrada de maior fluxo, que corta boa parte da Mata Atlântica, já que ela vai do Rio Grande do Sul até lá o Nordeste. E no Espírito Santo, a BR-101, esse é um problema atual. A BR-101 é uma pista dupla de alto fluxo de caminhões, de veículos, e ela corta esse maciço que eu citei entre a reserva biológica de Soretama e Linhares. Nossa. E é uma estrada de pista dupla, de alto trânsito. Essa sim, de fato, ela pode estar causando um estrangulamento ali, impedindo, né, fluxo gênico, mas é algo que ninguém fez ainda. Ou seja, moçada que está escutando, tem muita coisa para fazer com preguiça. Exato. Né? A própria questão dos rios, né? A gente sabe que preguiça nada muito bem, né? Na Amazônia
Tem videozinhos muito legais de preguiça Tem. atravessando rios enormes, né? Elas boiam bem, então elas nadam bem. Loucura. Mas será que o Rio Doce é uma barreira, né? Será que o Jequitinhonha, o próprio Amazonas, a gente sabe que o Amazonas divide, né? De grosso modo, ele divide algumas populações de preguiça, né? Então pode ser que, mas também está pouco estudado isso, até que ponto o Rio Amazonas é uma barreira efetiva ao fluxo gênico, né? Sim. Tem isso para várias espécies, né? Essa ecologia de estrada é uma área muito importante, né? Porque é algo que a gente, como cidadão, a estrada, a gente, né, aquela história da shifting baselines, né, da mudança da linha de base. A gente nasce no mundo de estradas e acha que estrada é normal. E então a gente precisa perceber que estrada não é normal, né? A estrada, né, ela tem barulho, tem química, ela tem uma série de impactos ali que agora só, né, o Brasil tem alguns grupos já de trabalho em cima disso, né? Então, assim, e eu acho que o principal trabalho a fazer, primeiro, claro, do cientista, para mapear esse impacto, tanto os bichos que estão sendo mortos, como essa questão de fluxo gênico, né, se de fato a estrada está impedindo. E o segundo passo é passar isso para a população de maneira geral, para que o cidadão que é consciente, aquele mesmo cidadão que quer comer menos carne, que quer viajar menos de avião, que quer consumir menos produtos, possa também se questionar se aquela placa mostrando, né, animais na pista, um redutor de velocidade, aquilo está ali para de fato mitigar o impacto, né? E fazer a sua parte, né? O brasileiro é muito eu só vou fazer isso se o guarda está ali. Exatamente. Ele precisa ter essa noção de o que é certo e o que é errado do ponto de vista de ação em relação à natureza dentro de cada um. Sim. Então, essa maturidade, essa visão, né, do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim para a natureza, tem que estar dentro de cada um. E acho que por isso que eu volto a essa tecla, acho que é muito importante a gente conscientizar a população de maneira geral dos impactos. Da estrada é uma coisa dessa, né? A gente, as estradas, é normal você ir de um lado para o outro. Pô, a estrada dá uma super liberdade, né? A estrada o carro, a moto, a estrada é sinônimo de liberdade. Eu vou em qualquer lugar, mas tem um custo altíssimo. E quanto mais larga e mais reta, melhor. Né? Exato. A quantidade de informação disponível ainda é relativamente pequena em função do potencial impacto, né? Porque nós estamos falando de preguiça, mas se a gente pensar dos bichos que são terrestres, né? Porque preguiça raramente desce ao chão. Então, assim, ela não está entre as espécies mais atropeladas. Não. Mas se você falar em onça, se você falar em tatu, né? Lobo-guará, tamanduá-bandeira, são bichos que são atropelados às centenas aí, né? Diariamente. Então, é um impacto populacional tremendo, né? Sim, exatamente. E aí é isso, né? Cobrar um pouco de medida dos empreendimentos também, porque tem que ter áreas para esses bichos passarem. Mas o empreendimento só vai tocar à frente se ele sentir que existe na população uma cobrança disso. Só funciona quando tem mudança, né? Quando tem mudança de paradigma, de valor. De cobrar, exatamente. Que é o valor, ou seja, eu sei que a estrada representa para mim uma melhoria na minha capacidade de movimentação, né, ou a possibilidade de trabalho, mas por outro lado, isso, se a gente olhar para o globo, né, olhar para o Brasil, fala, nossa, mas espera aí, São Paulo tem milhares de quilômetros de rodovia para todo lado, então se põe no lugar de um bicho, né, a chance de você morrer atropelado é muito alta, né, então tem um impacto, um custo biológico muito alto isso, né. E aí eu acho que até entra nisso, né, de pensar em paisagens como um todo mais amigáveis, igual você falou, essa questão das APPs, a questão dos ambientes produtivos um pouco mais sustentáveis, igual as áreas de Cabruca, toda essa questão de criar malhas mais que permitam esses animais ocorrerem de uma forma mais... Se a gente for analisar friamente, Miriam, assim, as respostas estão aí. Você fala, puxa, conciliar o transporte com um meio de vida mais verde, conciliar a produção agrícola com a preservação das APPs e RLs, assim, ou seja, mas basta que as pessoas acreditem nisso, né? Porque o que existe é muito preconceito, é muita informação falsa, sabe? Muita gente que está com bloqueios, né, de achar que isso é coisa de esquerdista, de gente que quer defender a natureza. Não, nós estamos num momento muito difícil isso, né? De as pessoas associarem defesa da natureza com partido político. Exatamente. Isso é terrível.
Isso é uma loucura, né? Então, assim, peraí, gente, não, separa a ciência, né? Então, não é por aí. Tenta procurar a informação correta, e o Brasil é forte nisso, né? A gente tem universidades, a gente tem pós-graduação, a gente tem um grupo, eu falei, tem muita coisa a ser descoberta, mas tem muita coisa, né, que nós já temos, né, de conhecimento gerado aqui mesmo, né? E nós temos avanços belíssimos, um corpo técnico mesmo, né? De doutores, doutorandos, pós-doutores, colegas, né? Gente muito capacitada, e o que está faltando é a sociedade, da maneira que a gente está falando assim, cadê o centro de triagem, cadê as ONGs, cadê a sociedade criar valores para que esse tipo de trabalho é de fato um trabalho necessário para a sociedade. Os biólogos, assim, eu falo para os meus alunos, o mercado devia estar querendo o biólogo o tempo todo, porque o biólogo é a resposta para a gente dar para o mundo do futuro. Perfeito. Nós vivemos num mundo, a gente fala, qual é o plano B? Não temos plano B, o nosso universo é a Terra. Exatamente. Então, assim, e ninguém mais do que um biólogo para entender tudo que está envolvido nessa geração de vida, né? Então, assim, se chamar um engenheiro para resolver, ele vai até certo ponto, mas chega uma hora e fala, peraí, não, você não está lidando com espécie A, espécie B, aqui tem todo o que é prioritário e o que não é, né? Então, assim, a sociedade deveria estar valorizando muito mais o trabalho de um biólogo, porque ele, mais do que qualquer outra profissão, que entende, né, o processo por trás dessa riqueza biológica, né, e o valor que essa riqueza biológica, que hoje é dada, né, as pessoas acham que, na verdade, né, a natureza está ali só para ser apreciada, mas não é isso. Hoje a gente está quantificando os chamados serviços ecossistêmicos, né? Exatamente. O produtor rural produz por causa disso, porque tem clima, e o clima está ali porque tem natureza. Então, se você tira a natureza, tira o clima, tira a produção agrícola. Quer dizer, nós estamos começando como população a fazer essa relação de causa e efeito. Acho que isso precisa crescer exponencialmente, independente de programa partidário, né, de programa político. Isso tem que ser educado em escola. Não tem que ser nenhuma disciplina separada, né? Tem que fazer um pouco de parte de tudo. Isso tem que ser conectado. Exato. Tem inclusive grupos de cientistas brilhantes, né? Aquele grupo que tem na Inglaterra, o Scientist Warnings, né? É um canal no YouTube com vídeos muito legais, e eles um dos seus proponentes, ele defende de maneira muito que eu concordo, para a gente mudar, né, esse paradigma de desenvolvimento, a gente precisava, uma das ações, claro, tem um conjunto imenso de ações, mas uma das ações seria ensinar a ecologia em todas as profissões. Que lindo isso, Porque importante, né? Você convence uma pessoa que sabe o valor daquilo que você está falando. Então, você falar para um economista tem, né? Não quero fazer a caveira do economista, mas que não teve um treinamento, a gente fala do nosso presidente, não teve um treinamento para sentir a sensibilidade, na verdade, nem sensibilidade, o valor que representa a natureza. Exatamente. O valor que representa. Então, se você não tem uma formação básica de qualquer uma da profissão, de que a natureza é válida, os profissionais de qualquer profissão, por conta própria, conseguem ver isso. Mas, grosso modo, se você não coloca esse tipo de informação do que é ecologia, na verdade, é a interação, né, da fauna com o seu meio, fica difícil para uma pessoa que não é treinada perceber que ela precisa mudar o seu comportamento para preservar isso. Porque, no fundo, ela acha que não tem valor. Exatamente. Ela não foi ensinada para isso. Então, assim, começa de criança você falar essas interações, porque, puxa vida, né? Um biólogo se sente indignado na perda de um tatu-canastra, de uma preguiça de coleira, de um tamanduá-bandeira, porque ele consegue ver toda a riqueza que está ali por trás. Quem é esse bicho? É um xenarta, puxa, faz parte ali daquele grupo, um grupo antigo de mamíferos, que está desaparecendo, está na lista vermelha, quer dizer, uma série de associações que é comum para um biólogo, porque faz parte do métier dele de trabalho, mas que são informações, né, que não estão no dia a dia de um não biólogo. Exatamente. Né? Então, a essência, né, eu acho que nós estamos num momento de mundo que a essência da informação precisa mudar. A tomada de posição, essa ciência de que não existe plano B para a Terra. Nós temos que aprender a viver de maneira sustentável. Isso necessariamente significa mudar a maneira como a gente tem lidado com a natureza. Sim, e é tão fantástico esse mundo, né? Você não precisa nem de inventar conto de fadas, basta você contar aí uma conversa dessa falando sobre, né, o que a gente tem. Já é tanta informação incrível, tanta adaptação, tanto conexão de um todo que... Exato. Eu não vou nem falar mais nada, porque só fala agora, foi tão inspiradora, Adriana, que eu só tenho a agradecer por dividir isso com a gente, dividir tanta informação sobre as preguiças e também trazer sua opinião, essa questão da visão do biólogo. Então, assim, eu realmente agradeço muito. Eu que agradeço, Miriam. Eu me sinto mais uma vez honrado, né? Agradeço muito pelo convite. E olha,
torço muito pelo trabalho de vocês. Você e o Fernando estão fazendo um trabalho maravilhoso. Como eu falei, eu acho que a essência de tudo... Eu sou um cientista, eu publico artigo, mas eu estou assim, um pouco frustrado do trabalho que eu faço, porque eu vejo que nós estamos chegando a um ponto de Brasil que nós estamos precisando falar, não para cientista, nós estamos precisando falar para o povo, né? Estamos falar para o nosso governante, para o nosso vereador, para o nosso presidente, né? De que eles estão equivocados. Sim. Então, de novo, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. O prazer foi todo meu. Obrigada. Esse foi, então, o Que Bicho é Esse sobre preguiças. Espero de verdade que vocês gostem. Mandem feedback pra gente. Se vocês souberem quem é o bicho, por favor, escrevam para bicho@desabrace.com.br. E além disso, pessoal, vamos apoiar aí o Desabraçando Árvores para que a gente continue trazendo material para vocês, continue gravando esse podcast tão legal, com tanta gente bacana, com tanta informação interessante sobre as pessoas, sobre biologia, sobre conservação. Quem puder ajudar, seja um apoiador no Padrim ou no PicPay, tá joia? Você pode entrar lá no site www.desabrace.com.br, que tem os links em apoiadores. E até o próximo, ok? Um abração, até! Mais um produto com a edição do Senhor A.